Olá, bem-vindo ao Lugar do Livro. Hoje vamos falar de um livro de William Faulkner, Absalão. É um livro que foi, essa edição recém-lançada pela Kozak Naif, lançamento agora, acredito que de fevereiro de 2015. Linda, absolutamente linda, uma capa muito bonita, muda um pouco as outras edições dos livros da Kozak Naif. Tem a jacket, tem essa aqui não, já vem capa dura somente, mas muito linda. Essa aqui é do meu irmão, ele que é doido por Faulkner. Eu comprei, eu encontrei na livraria, ele mora no interior, na mesma hora ele disse que iria querer. Eu comprei e disse não, antes de entregar para ele, eu vou ler. Este é o quinto livro de Faulkner que eu li. Eu li Luz em Agosto, Santuário, Enquanto Agonizo e O Sonho e a Fúria. E agora terminei ontem Absalão. Mas quando se fala de Faulkner, não dá bem para dizer eu li o livro. Você tem que dizer assim, eu li uma vez. Porque é um livro, assim como foram os outros quatro, né? São livros complexos, livros que exigem esforço, que exigem atenção. Eu creio que esse foi o livro que mais exigiu atenção de minha parte. Não porque ele seja o mais difícil, eu acho que O Sonho e a Fúria foi mais desafiador nesse sentido, mas esse livro tem uma particularidade que, assim, ele é uma aula de literatura, além de uma trama muito bem escrita, ele é uma aula de técnica literária, ele é uma aula de domínio de todas as técnicas que você pensar da literatura, por conta dos narradores. Eu vou tentar me esforçar ao máximo para fazer um vídeo sem spoiler. Eu vou dividir esse vídeo aqui, ele vai ter aquela famosa spoiler zone, porque tem algumas coisas que eu quero falar, mas só para quem lê o livro, ou para quem não se importa de perder a graça de ler o livro. Então, barulhos de condomínio. Eu não sabia nada sobre o livro e não sabia da importância dele. Depois que eu li, eu vi um vídeo de uma professora comentando que ela coloca ele como, parece a opinião bem pessoal dela, o top 3 dos romances americanos, mas ela disse que não tem dúvida de que esse é o melhor livro de Faulkner e é o melhor representante da Southern Literature, né? É o melhor representante da literatura do sul dos Estados Unidos, e disparado o melhor romance de Faulkner. Mas, puxa, Sonho e a Fúria, Luz em Agosto, Palmeiras Selvagens, que foi quem deu reconhecimento a ele, mas ela disse que Absalão é o melhor. Eu comecei a leitura e assim, eu fui vendo que eu comecei morno, eu demorei para engrenar, e eu fui, não, esse vai ser um livro mais intelectual do que prazer. Eu não fui encontrando de que fala o livro. É a história de um cidadão chamado Thomas Sutpen. Ele chega a uma cidadezinha pequena e ele quer construir um império. Ele é ambicioso, ele deseja construir um império, e essa história se passou já há uns 50 anos, 47 anos eu acho, e você vai vendo fragmentos, vai vendo pedaços, mas uma tragédia cercaram a vida desse Thomas Sutpen. O livro, boa parte da ação se passa durante a Guerra Civil Americana, e esse sujeito, ele teve 2 filhos, ele chegou assim do nada, ele conseguiu enrolar um índio lá na cidade onde ele chegou, e ele conseguiu comprar assim um terreno imenso por preço de banana. Depois ele casou com uma mulher de lá da cidade. Ele teve 2 filhos, Henry e Judith, e depois de algum tempo, já os filhos grandes, o Henry ele mata o noivo da Judith.
Isso não é spoiler, porque desde o começo do livro ele meio que tenta desvendar os motivos que levaram Henry a ter matado o seu cunhado que por sinal era o seu melhor amigo. E depois disso ainda tem a tragédia, a morte do Thomas Sutpen. Como eu falei, nada disso é spoiler. Isso é o mote, é daqui que você começa o livro. E aí entra a genialidade de Faulkner, porque você começa ouvindo a senhora Rosa Coldfield, que era cunhada do Sutpen e que odeia o Sutpen com todas as forças. Ela começa contando um pedaço, um fragmento dessa história, de um jeito todo dela, muitos anos depois, 40 e poucos anos depois, e ela conta para quem? Para Quentin Compson. Se você leu O Sonho e a Fúria, você sabe muito bem quem é Quentin Compson, o homem, o rapaz, o estudante de Harvard. Essa história, boa parte da narração, ou pelo menos tudo que envolve a narração, passa pelo Quentin Compson. Ele está num quarto em Harvard, no quarto de Harvard, com o seu colega de quarto, Shreve, eu não lembro o primeiro nome dele, e eles discutem essa história e eles vão montando esse quebra-cabeças para desvendar todas essas motivações por trás dessa tragédia familiar. Então esse Quentin Compson é o mesmo Quentin Compson de O Sonho e a Fúria. Ele está com 20 ou 21 anos lá em Harvard. E como ele chegou a Rosa Coldfield? O Quentin, o general, mas assim, o avô do Quentin Compson foi muito amigo, pelo menos foi o mais próximo que se pode chamar de amigo, do Thomas Sutpen. E o Thomas Sutpen contou muita coisa da vida dele para o avô do Quentin Compson. E a gente acompanha, esse livro tem como eu falei, o toque genial do livro é que nós temos uma história muito pequena. Eu posso, em uma página, eu posso resumir essa história tranquilamente, desde a chegada do Thomas Sutpen a Jefferson, a cidade, como ele enrolou o índio, ele casou com uma moça de origem humilde, teve os 2 filhos, o assassinato, depois a morte dele, e alguns detalhes que aconteceram dentro desse longo período aí. Mas a questão é que há aqui nesse livro, acho que 4 ou 5 narradores. A Rosa Coldfield, o avô do Quentin Compson, e aí o Quentin Compson vai recordando o que o avô contou para ele, o pai de Quentin conta também a sua versão, o próprio Quentin ele foi atrás de um documento, foi atrás de uma coisa, ele vai contando. Em certo momento até o próprio Sutpen ele ganha de certa forma voz. E todos esses narradores, eles meio que repetem a história, não exatamente como O Sonho e a Fúria, mas eles vão repetindo e dando camadas. E aí você vai vendo que nem todos os narradores eles são honestos em relação à história, eles são altamente enviesados, como a Rosa Coldfield, que odeia o Thomas Sutpen. Então você não pode confiar em tudo que ela fala, você não pode confiar que aquilo que ela está falando é verdade, pode ser que tenha nascido do ódio que reside no coração dela. E B, são mal informados. Boa parte dos fatos, um não sabia como tinha acontecido direito, o outro comenta com mais um detalhe. Então é um grande quebra-cabeças, que não é tão difícil assim, mas o grande ponto do livro é que quando você chega, sei lá, numa parte em que você está ouvindo o Quentin falando alguma coisa sobre o assassinato, é que você vai lembrar que lá no primeiro capítulo você viu isso, e aí aquilo começa a fazer sentido, você começa a comparar e você chega à conclusão de que você tem que ler de novo. Então esse é um livro que exige muitas leituras. E claro que você não pode ler, eu acabei de ler, eu não vou ler de novo. Mas sem dúvida alguma eu vou voltar, talvez esse ano ainda, para esse livro, porque certamente a segunda leitura vai fazer muito mais sentido. Nesse mesmo vídeo que eu vi sobre essa professora, ela diz, uma coisa que o leitor de Faulkner tem que se tranquilizar é que ele não pode ter a aspiração ou a ambição de entender tudo de um livro de Faulkner numa primeira leitura. Não, você não vai entender tudo. E eu fiquei mais tranquilo com isso mesmo, porque assim como em O Sonho e a Fúria, nesse aqui não foi tudo que eu consegui captar.
como eu falei no começo, eu não achei ele tão complexo como o Sonho e a Fúria, principalmente por causa da narração do Bendy, que tem retardo mental e tal. Esse aqui, a história, ela lembra um pouco musicalmente, eu lembro de uma lição que um amigo meu me deu. Ele disse que um jazz, a música jazz, ele basicamente é um tema repetido à exaustão com pequenas variações. Então é como se isso aqui fosse um jazz, você ouve a mesma história repetidas vezes. Às vezes o mesmo narrador volta à história, acrescenta detalhes, muda alguma coisa e você vai compondo um grande quadro. Então, eu posso dizer que Absalão, Absalão é um dos livros mais instigantes que eu já li, justamente por causa disso. Quando eu pensei, eu comecei, boa parte, assim, a primeira parte, que é bem longa, é a Rosa Coldfield, que é essa mulher que acabou, ela era cunhada, mas ela acabou sendo pedida em casamento, ela era muito jovem. Resumindo assim, o Sutpen, ele casou com Ellen, teve 2 filhos. Só que a Ellen teve uma irmã já extemporânea, né, que foi a Rosa. Tanto que a Rosa, ela é mais jovem do que seus sobrinhos, os filhos da Ellen. A Ellen morreu, mais uma vez, isso não é spoiler, não é isso que vai estragar a surpresa do livro, não. Depois que a Rosa morre, os filhos já estão grandes. A Ellen pediu no leito da morte que a Rosa, que ainda era uma criança na época, tomasse conta dos filhos dela, ou seja, dos sobrinhos da Rosa, mesmo ela ainda sendo uma criança. E foi mais ou menos por causa desse meio voto que ela fez para a irmã, que ela acabou indo para casa, ela um pouco mais jovem do que seus sobrinhos, e depois de um tempo o Sutpen pede ela em casamento, mas acaba que esse casamento não se concretiza por um motivo que vocês vão ter que ler o livro para descobrir, mas é incrível, assim, o Sutpen, ele é capaz de determinadas atitudes em nome dos seus ideais que são, assim, deixam você boquiaberto. Então, boa parte, assim, a primeira parte, que é bem longa, é contada pela Rosa. E aí eu fui lendo e disse, poxa, esse livro está um livro bem linear. E aí depois aparece o Quentin falando do que o seu avô contou para ele, e aí disse, agora eu estou no livro de Faulkner. Só que isso também está muito, digamos assim, tá muito fácil, entre aspas, né? Mas eu achei que eu tinha matado a charada antes de metade do livro. A charada em que sentido? Essa charada narrativa. Mas no final do livro é que eu fui entender o que é que estava se passando, e como eu falei, o Faulkner mexe, brinca com toda essa noção do que é um narrador, do que é contar uma história. Como eu falei, é um livro muito intrigante, muito desafiador. Talvez tenha sido o livro que eu mais tenha voltado passagens para reler, porque acho que pelo menos comigo acontece muito frequentemente. Eu começo a ler e eu entro no automático e vou lendo e passo as páginas, e aí daqui a pouco eu acordo, peraí, o que aconteceu mesmo? E eu tenho que voltar para ler com muita atenção, exige muita atenção. Se você quer ler Absalão, Absalão, não é uma leitura para um final de semana, eu vou ler e tal, não. É um livro que vai exigir atenção em cada página, para que ele faça todo sentido. E mesmo assim você não vai entender tudo. Pelo menos eu parto da minha impressão do que eu vi nesse livro. Bom, é isso. Eu acho que eu não sei se eu não gostei mais dele do que do Sonho e a Fúria. O Sonho e a Fúria eu achei especialíssimo, mas é um grande livro. Como eu falei, é um livro que só um mestre da literatura poderia ter escrito. Não perca a oportunidade. Você quer fazer uma leitura densa, que vai exigir muito de você, mas que vai recompensá-lo de maneira proporcional, procure ler Absalão, Absalão. Eu vou fazer o break, agora eu vou botar a minha vinhetinha para discutir algumas coisas. Não vão ser spoilers pesados, mas se você quer guardar a surpresa, toda a surpresa do livro, não veja essa segunda parte. Se você já leu o livro, convido você a essa discussão para ouvir minha opinião, ok? No, I am your father. Bom, a primeira coisa que eu queria falar sobre o livro é a presença do tema que já aparece em O Sonho e a Fúria, e que me intrigou também, porque me deu um pouco de um nó na cabeça, que é o tema do incesto.
que acontece? Eu ficava me perguntando, por que o Quentin Compson está narrando isso? Por que o Quentin Compson está... E assim, ele não está narrando. De certa forma, e esse é o grande que quem não leu não pode saber, e se você, por favor, se você chegou até aqui e não leu, não... Pare o vídeo agora, pare. E essa foi a minha visão. Todo o livro, ele passa pelas mãos, toda a história passa pelas mãos do Quentin Compson. Ele está intrigado com a história, já usei essa palavra umas 10 vezes no vídeo. Ele ficou intrigado com essa história antiga e foi atrás. Ele foi atrás da senhora Rosa Coldfield, ele conversou com seu avô, conversou com seu pai. Mas o principal não é isso. O principal é que ele fica no quarto com seu colega Shreve, os dois obcecados pela história, e eles ficam inventando coisas. Eles inventam personagens, eles inventam que a mulher era descendente de espanhol, como o próprio Faulkner escreve em algum momento. Ele inventa um advogado, como é que ele teria agido. Tudo aquilo, tudo que está nas duas últimas partes do livro, que são imensas, é o Quentin imaginando como poderia ter sido. Ah, mas não deve ter se distanciado muito da realidade, o narrador diz. Mas é o Quentin inventando. E eu fiquei pensando, por quê? E aí você vê que é uma história de incesto. O irmão sabia, o Charles Bond sabia que era irmão, e mesmo assim, pela honra, pelo orgulho, para ser reconhecido pelo pai e tal, ele ficou, ele teimou e insistiu, como ele diz, deve ter havido um beijo. Ele insistiu nessa história de incesto, e o Henry ficava tentando justificar, porque já houve imperadores ou reis, sei lá o que praticaram isso e sobreviveram. E eu fiquei pensando, será que esse livro existe, claro, dentro da ficção do Faulkner, para que o Quentin Compson justificasse a sua própria obsessão pela sua irmã, pela Cad? Porque o incesto é muito mais grave em O Sonho e a Fúria, né? Então, assim, essa é a minha teoria, a teoria que veio para minha cabeça. O Quentin Compson estava obcecado por essa história porque tem a ver com um amor entre irmãos, tem a ver com um incesto, e ele queria meio que se justificar. Por favor, se você ler o livro, deixe seu comentário dizendo se é essa ou não a sua opinião, mas bote antes spoiler, para que as pessoas que não leram não peguem, porque realmente isso estraga toda a leitura do livro. Ok? Então é isso. Uma última coisa que eu não comentei lá, porque também seria uma espécie de spoiler, é como, se você assistiu Sangue Negro, The Ruby Blood, o filme genial de Paul Thomas Anderson com Daniel Day-Lewis, como esse cara, o Thomas Sutton, ele parece em muitos aspectos com o personagem do Daniel Day-Lewis. Até o fato dele ter rejeitado o filho, a obsessão que ele tem com a herança, com construir seu império e tal, a ponto de rejeitar um filho porque tinha uma manchinha de sangue negro, ou a ignorância dele, a obsessão dele, e lembra muito o personagem, aquele personagem sulista, forte, agressivo, orgulhoso, violento, que é o personagem daquele filme genial, absolutamente genial, que é o Sangue Negro. Não sei se você também que leu e assistiu ao filme teve essa mesma impressão, associou os dois personagens. Bom, é isso. Spoilers dados, livro comentado. Se gostou, curta, compartilhe, etc, etc. Um abraço.